Olá, pessoal, boa tarde, beleza? Tranquilo, todos? Vamos começar então a devolutiva aqui, terceira VA. Aí, como já disse na sala, você deverá fazer a devolutiva justificando as questões que você errou. Então, errou a questão, você vai lá colocar a alternativa que você pôs, está errada, né? Aí você vai justificar por que que ela está errada. Você vai na. Eu vou corrigir aqui várias, então você pode olhar a minha justificativa ou você pode criar uma justificativa, ok? E colocar qual é a questão certa. Isso manuscrito, tá? Aí você coloca lá naquela pastinha que eu coloquei lá na devolutiva, beleza? Então vamos lá. Primeira questão aqui é a questão descritiva, né? Na questão descritiva, o que que eu quis lá? Uma paciente chamada Maria, 35 anos, foi diagnosticada com eritema nodoso rancênico, com complicação inflamatória de hanseníase. Após uma série de exames e tentativas de outros tratamentos que não resultaram na melhora do quadro clínico, o médico decidiu prescrever talidomida devido à sua eficácia específica nesse tipo de inflamação. Maria foi informada sobre os riscos e as medidas de segurança necessárias durante o tratamento. Qual que era a pergunta? Quais as duas, né? Quais são as duas perguntas? Quais são as principais precauções que o paciente ou a paciente Maria, né? Tá, U, mas é A, deve tomar ao iniciar o tratamento com a talidomida, conforme regulamentado pela RDC 2011. Então vamos lá, RDC 2011, tá, pessoal? Então essa RDC aqui foi até mudada, mas conforme o resultado da RDC 2011. Discuta as medidas de segurança específicas, incluindo a necessidade de evitar a gravidez e o uso de métodos contraceptivos eficazes. Como o médico deve proceder para garantir que a prescrição de talidomida para Maria esteja em conformidade com a EDC 2011. Ok? Então, o que você tinha que responder? Então, a primeira coisa, letra A, né? Letra A. Maria deve ser informada e aderir às seguintes precauções: evitar a gravidez, no uso da talidomida, né? Pode causar malformação do feto. Uso obrigatório de dois métodos contraceptivos, camisinha mais anticoncepcional oral, pelo menos 4 semanas antes, durante 4 semanas para o tratamento. Então, isso é o que eu esperava de resposta. Terceiro, realização mensal de teste de gravidez. Quarto, assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, específico para mulheres de idade fértil, conforme exigido pela RDC. Quinto, armazenamento seguro do medicamento, evitando acesso de criança e tal, essa parte aqui, né? E nessa época todinha aqui, ó, ela não pode doar sangue, evitar repasse de medicamento a terceiro e tal. Então, isso era o que eu queria. Lógico que você não precisava falar isso aqui, né? Exatamente, mas assim, é a resposta esperada, beleza? Há procedimentos médicos para prescrição. Então, o médico deve seguir os seguintes passos: registrar e cadastrar a paciente no sistema de saúde, emitir receita especial, padronizada, tá? Validade restrita, uso controlado, essas coisas. Preencher e colher a assinatura do paciente, né? Certo? Anexar resultado do teste de gravidez, validade de 7 dias. Manter a documentação da paciente arquivada, disponível, e orientar a paciente quanto ao seguro desses e os riscos, né, desses medicamentos. Beleza? Então, era uma resposta esperada na parte B. Ok? Você pode corrigir aí usando essa resposta esperada aqui. Ok? Beleza? Agora, vamos lá para as questões objetivas. Aí, o que eu fiz aqui? Eu coloquei a questão objetiva aqui, a 6, vou começar com a 6. Eu vou discutir as que vocês mais erraram e falar o erro e falar qual que é a certa. Na questão 6, houve o quê? Um acerto de 14% apenas, tá vendo? 14,29. Então, é um pouquíssimo acerto na questão 6. E
E a maioria dos alunos consideraram a 1, a 2 e a 4 correta. A maioria consideraram 1, 2 e 4 correto, que é a letra C. Mas, na verdade, é a letra E. Pessoal, para realizar exames de glicemia, usa-se o glicosímetro, correto, fita de reagente, correto, agulha não, agulha de injeção, não, isso aí, você tem que ter o quê? O material correto, a lanceta ou o estilete, né, para perfurar a pele. Não, hoje usa lanceta, né? Agulha de injeção, não. O valor referente ao nível sanguíneo de glicose, que é mostrado no visor do glicosímetro, é apresentado em miligrama por decilitro. É verdade, né? Isso aqui é verdade. O valor obtido deve ser anotado e disponibilizado para o paciente e, caso se apresente acima do valor de referência, o mesmo deve ser informado da necessidade de repetir a dosagem, né? Isso aqui é verdade, todo mundo sabe disso, né? O quarto está errado, né? Porque as medidas de segurança que devem ser adotadas durante a medição da glicemia incluem uso de aparelho individual, uso de luvas, máscara. Pessoal, não precisa de usar esse tanto de coisa, né? Não é necessário usar um EPI para medir glicose. Não é necessário, né? Medida de segurança? Não. Tem outras medidas, mas essa aqui não precisa, não. Então, o quarto não está exatamente correto, né? Então, corretamente mesmo está o valor, a questão, o item 2 e o item 3, ok? Na questão 8 também, se tiver muito erro, ó, 20% de acerto apenas. A questão 8 fala o controle sanitário de comércio de drogas, medicamentos, insumos e farmacêuticos e correlatos. É regulamentado pela Lei de 1973, né, Lei 5991, para os efeitos da referida norma. É correto afirmar. Então, o que é correto? A maioria colocaram, então, a letra B. Insumo farmacêutico é o produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado com a finalidade profilática curativa. Não, não é, né, gente? O que é insumo? Insumo é matéria-prima, não é? Ele não é ter a finalidade profilática direta, não é? Para fins de diagnóstico, não. Ok? Então, a letra D que é correta. A droga é a substância ou matéria-prima que tem a finalidade medicamentosa ou sanitária. Essa é a resposta correta. Tá? Droga é a substância ou matéria-prima que tem finalidade medicamentosa ou sanitária. Finalidade vai ser produzir medicamento ou produzir porque um antisséptico, né? Questão 9. Também teve só 29,67% de acerto, o resto foi erro. E nessa questão aqui fala o quê? De acordo com a RDC 2009, aí, essa questão 9 eu anulei. Por que eu anulei? Porque aqui não é 2000 na prova está 2019. E o certo é a RDC 44 2009. Por isso que eu cancelei essa questão, tá? Mas 29% acertaram. Colocar a letra B, desconsiderando o número aqui. Mas como não estava errado a lei, o ano, né? Aí eu anulei a questão, beleza? Só foi por isso. Questão 2. Agora vamos na questão 2. Teve 31% de acerto. Sobre o controle de medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos, em sua prescrição e dispensação, é correto afirmar que. Qual que é a letra certa, gente? A certa é a letra C. Eu tinha mandado o gabarito para vocês como a letra B, mas a letra B fala que a dispensação em farmácias e drogarias públicas e privadas dar-se-á mediante a segunda via de receita, devendo a primeira ser devolvida. Isso aqui era a lei antiga de 2011, tá, pessoal? Era a lei antiga. Depois ela foi reestruturada e passou a apenas uma via. Então, essa letra B não está corretíssima, né? Tá mais ou menos, né? A C que está correta, porque a C, a receita antimicrobiana é válida em todo o território nacional por 15 dias, a contar da data de submissão. Era 10 dias, viu, gente? Na EDC 2011. Aí passou para 15 dias na EDC 2021. Ok? Então, essa questão 2, o certo é a letra C. Então, a receita é válida. Pode olhar lá
na RDC 2021, que vai ter isso aqui lá, 15 dias após a contada da emissão, beleza? A questão 3, que teve 35% de acerto, já foi melhorando, né? Fala que a partir da regulamentação da resolução de 2013 do Conselho Federal de Farmácia, o farmacêutico foi autorizado e orientado sobre as características da denominada prescrição farmacêutica. Sobre a prescrição farmacêutica, é correto afirmar que a maioria marcou a letra E. O ato da prescrição farmacêutica poderá ocorrer somente nos consultórios médicos farmacêuticos. Não, né? Pode ser no hospital, pode ser no postinho, pode ser em muito lugar. Não precisa ser um consultório farmacêutico específico, né, para isso, ok? A resposta certa, então, fica a letra B. A prescrição farmacêutica deverá ser redigida em vernáculo em um ambiente por extenso. Em padrão por extenso, de modo legível, observados a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais, sem emendas ou rasuras. Então, tá vendo aqui, ó? Em vernáculo, esse é um impresso, tá? Um impresso padronizado. Por extenso, de modo legível. Tá? Essa é a letra B, a letra correta. Ok? A letra E, a prescrição não se limita a consultório especializado. Então, eu coloquei aqui só como um dado para você justificar aí o seu erro. Beleza? Tranquilo? Questão 7. Já teve aqui um aumento já considerável. 47% acertou, né? Já teve muito acerto. Foi bom essa questão, né? Letra C, 1, 2, 4. Está correto. 1, 2 e 4, correto. A1. Aqui fala sobre pressão sanguínea, né? A pressão sistólica corresponde ao valor em que começa a ser ouvido os ruídos do Korotchkov, né? Aquele aparelho, né? E de pressão diastólica corresponde ao desaparecimento dos batimentos. Quando você coloca o aparelho no ouvido, né? O espectroscópio, aí você tem essa instrução. A sistólica é quando começa a bater e a diastólica quando termina, beleza? 2. Devem ser utilizados manguitos com câmera inflável adequada para a circunferência do braço, e todo mundo sabe isso, que está certo, né? 3. Isso está errado. A pressão diastólica em adulto, considerada normal, em geral, é de 100 mg. Até faltou aqui, né? Milímetro mercúrio. 100 milímetros. Não é, gente. O normal seria o quê? Em torno de 80. A diastólica é a menor. Tá? Fala 12 por 8. Então, a diastólica é a 8. Beleza? O 4 está certo. São fatores que interferem nos valores finais da pressão arterial. Prática de exercício, posição do braço, da medicação e o uso correto de esfigmomanômetro. Parte superior do formulário. Então, isso aqui, pessoal, ó, isso aqui que pode interferir nos valores? Pode, né, com a posição do braço, né? O uso correto do esfigmomanômetro. Aqui tá, esfigmomanômetro, tá, pessoal? Para parte superior do formulário. É correto que se afirma em quem? Então, é 1, 2 e 4. Tá? 1, 2 e 4. Beleza? Essa parte superior do formulário aqui nem precisava, né? Até aqui no pontinho que já tá bom, né? Esse aqui foi que entrou uma parte aqui que não precisava, né? Nem faz parte da questão 4. Beleza? 1, 2 e 4, então, é o correto. Então, essas eram as questões que eu achei que mais pegou. Mas o resto, se saíram bem, acertaram acima de 50%. Quem errou, questão que eu não falei aqui, justifica lá também na sua devolutiva, ok? Grande abraço. Quem puder ir pegar lá a prova na quarta-feira, vai lá pegar, beleza? Grande abraço a todos.